Há uma verdade silenciosa que atravessa séculos. Quando o desejo nos domina, já não somos donos de nós mesmos. Marco Aurélio advertia: é escravo aquele que não pode viver sem certas coisas. Essa frase, tão simples, expõe uma prisão invisível que muitos carregam sem perceber. Não são correntes de ferro, mas correntes mentais. O desejo, quando não medido, rouba a liberdade e nos transforma em servos daquilo que acreditamos precisar. É importante compreender que o desejo, em si, não é inimigo. Ele é uma força neutra, como o vento que pode inflar as velas ou virar o barco. Pode ser bússola que orienta ou corrente que aprisiona. O problema não está em desejar, mas em se perder no labirinto de desejos que nunca se saciam. A vida moderna intensifica esse labirinto. Propagandas, redes sociais, comparações incessantes. Multiplicamos vontades artificiais e quanto mais corremos atrás delas, mais sentimos a sede aumentar. Sêneca nos recorda: não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja infinitamente. A verdadeira pobreza não está na falta de recursos, mas na ausência de contentamento. Quem sempre deseja mais, repousa. Quem nunca repousa, nunca encontra paz. Assim, o segredo não está em sufocar o desejo, mas em aprender a moderá-lo, a transformá-lo em aliado, a colocá-lo sob a disciplina da razão. Podemos imaginar o desejo como o fogo. Um fogo pequeno aquece, ilumina, protege, mas, se foge ao controle, devora, destrói e deixa apenas cinzas. Do mesmo modo, o desejo pode ser força criadora ou chama que consome. O domínio está em nossas mãos. A vida, afinal, não pede que eliminemos o fogo, mas que aprendamos a acendê-lo sem sermos queimados por ele. E é nesse ponto que os estoicos se tornam guias. Eles não falavam de teorias distantes, mas de práticas vividas. Eles nos mostram que a liberdade verdadeira nasce não da satisfação de todos os desejos, mas do poder de não ser arrastado por nenhum deles. É nesse segredo que começa a devolução do trono da própria vida. O desejo costuma se apresentar como promessa de plenitude. Sussurra em nossos ouvidos que, ao conquistar aquilo que tanto queremos, finalmente nos sentiremos completos. Mas, quando alcançamos o objeto desejado, percebemos que a sensação dura pouco. Logo, um novo desejo aparece, maior, mais urgente, mais exigente. É uma corrida sem linha de chegada. A psicologia moderna chama esse ciclo de adaptação hedônica. O prazer que sentimos ao satisfazer um desejo diminui rapidamente e a mente volta a buscar algo novo. É como beber água do mar para matar a sede. Quanto mais bebemos, mais sede sentimos. Assim, passamos a vida acreditando que a felicidade está sempre logo ali, à frente, mas nunca no agora. O estoicismo nos ensina a quebrar esse engano. A verdadeira suficiência não se encontra no futuro, mas no presente. Não está no que ainda falta, mas naquilo que já temos e sabemos valorizar. Marco Aurélio lembrava que tudo o que precisamos para viver com dignidade já está dentro de nós. A razão, a virtude, a capacidade de agir com sabedoria. Esse reenquadramento é libertador. Quando deixamos de ver o desejo como promessa de completude, descobrimos que a felicidade não depende do que vem de fora, mas da maneira como nos relacionamos com o que já está dentro. Não é negar os desejos, mas não ser escravo deles. É aprender que desejar menos, com consciência, traz mais paz do que acumular desejos sem fim. Podemos imaginar essa dinâmica como alguém que corre atrás do horizonte. Por mais que avance, o horizonte sempre se afasta. Mas, quando para e respira, percebe que já está sob o mesmo céu, iluminado pelo mesmo sol que buscava. Assim é o desejo. Promete um amanhã melhor, mas a sabedoria está em perceber que o essencial já nos acompanha hoje. Existe um tipo de prisão que não tem muros, não tem grades e não depende de correntes. É a escravidão interior, que nasce quando o coração se torna dependente daquilo que... O desejo, quando incontrolado, transforma-se em senhor. Marco Aurélio já advertia: a alma livre é aquela que não se deixa arrastar pelos prazeres. Essa frase mostra que a verdadeira liberdade não está em satisfazer cada impulso, mas em não ser dominado por nenhum. A dependência do desejo cria vulnerabilidade. Quando buscamos aprovação externa, por exemplo,
Entregamos nossa paz às mãos de quem nos julga. Se a aprovação vem, sentimos um alívio passageiro. Se não vem, caímos na angústia, como se nosso valor fosse determinado pelos olhos do... Assim, vivemos como escravos de aplausos, curtidas e elogios, sempre à espera de um sinal de validação. Esse mecanismo é uma forma de prisão emocional. Quem depende do desejo perde a autonomia. A mente se torna inquieta, o coração ansioso e a vida gira em torno de expectativas alheias. O que deveria ser leve se torna peso. O que deveria ser escolha se torna necessidade. E a escravidão emocional, silenciosa, consome forças que poderiam ser usadas para cultivar virtude e clareza. Os estoicos nos lembram que a verdadeira independência nasce quando somos capazes de desejar sem nos perder no desejo. Quando podemos desfrutar de algo, mas também renunciar a ele sem desespero. Quando conseguimos caminhar livres, mesmo sem carregar aquilo que achávamos indispensável. Podemos imaginar essa dinâmica como alguém que entrega o leme do próprio barco a mãos desconhecidas. Enquanto outros decidem para onde sopram os ventos, ele apenas espera, sem direção. Recuperar o poder sobre o desejo é retomar o leme. É perceber que nenhum prazer externo pode decidir nossa rota. A escravidão emocional só termina quando lembramos que o verdadeiro senhor de nossa vida precisa ser a razão, não a tirania dos impulsos. A mente humana tem uma tendência perigosa: confundir o necessário com o supérfluo. Desejamos o que reluz, mas esquecemos o que sustenta. Buscamos abundância, mas muitas vezes negligenciamos o essencial. É nesse ponto que o estoicismo se torna bússola, lembrando-nos de que a verdadeira liberdade nasce quando sabemos distinguir o que realmente importa do que é apenas excesso. Musônio Rufo, mestre do estoicismo, defendia a simplicidade como exercício de força interior. Ele acreditava que viver com pouco era um treino de liberdade, pois quem aprende a contentar-se com o mínimo jamais será escravo da abundância. Ao contrário, quem depende de luz e excessos para sentir-se bem se torna frágil, pois basta perder aquilo que julgava indispensável para sentir-se vazio. Treinar o olhar para o essencial é escolher, com consciência, reduzir o peso da vida. É experimentar, de tempos em tempos, a leveza de viver com menos, comer com simplicidade, passar um dia sem adornos desnecessários, deixar de lado o conforto habitual, não como punição, mas como fortalecimento. É nesse exercício que percebemos que muitas das coisas que acreditávamos precisar eram apenas ilusões. Esse hábito também ensina gratidão. Quando reduzimos os excessos, passamos a valorizar mais o que permanece. O pão simples se torna banquete. O silêncio se torna música. O pouco se transforma em suficiente. E, nesse reconhecimento, descobrimos uma alegria que não depende de acúmulo, mas de clareza. Podemos imaginar essa prática como limpar uma sala cheia de objetos acumulados. Cada item retirado abre espaço, traz leveza, devolve o ar. Assim também é a vida. Quanto menos carregamos o desnecessário, mais espaço temos para o que é essencial. O olhar treinado não se perde no brilho superficial, mas encontra valor no que realmente sustenta a alma. Treinar o olhar para o essencial não é negar os desejos, mas purificá-los. É reconhecer que desejar menos, mas com profundidade, nos torna mais livres do que acumular sem medida. E essa é a verdadeira riqueza que o estoicismo nos convida a buscar. Uma das maiores fontes de sofrimento humano está no apego. Apego às pessoas, aos bens, às posições, até mesmo às ideias que cultivamos sobre nós mesmos. Quanto mais acreditamos que algo é indispensável, mais vulneráveis nos tornamos à sua ausência. É por isso que os estoicos criaram um exercício poderoso: antecipar a perda, imaginar a vida sem aquilo que tanto desejamos. Esse gesto não é pessimismo, mas preparação. Marco Aurélio lembrava, ao abraçar o filho, que deveria fazê-lo com a consciência de que poderia perdê-lo, não porque desejasse isso, mas porque sabia que nada no mundo externo é garantido. Epicteto ensinava a olhar para objetos simples e dizer: hoje é meu, mas pode não ser amanhã. Essa prática não destrói o amor nem o apreço, mas liberta da obsessão. Quando imaginamos a ausência daquilo que desejamos,
o apego perde força. Descobrimos que somos capazes de viver sem muitas das coisas que julgávamos vitais. Isso não diminui o valor do que temos, pelo contrário, aumenta. Pois passamos a desfrutar do presente com consciência, sabendo que nada é eterno. No mundo moderno, esse exercício é mais necessário do que nunca. Vivemos presos às redes sociais, ao consumo, aos objetos que carregam mais status do que utilidade. Ao nos afastarmos, mesmo que por um tempo, descobrimos o quanto essas coisas nos dominavam. Passar um dia sem celular, uma semana sem compras supérfluas, alguns instantes sem aprovação externa. Pequenos gestos que revelam o poder do desapego. Podemos imaginar esse hábito como treinar o corpo em águas frias. No início, o choque é desconfortável, mas com o tempo, a mente aprende a suportar. E o que antes parecia insuportável se torna natural. Assim também é com o apego. Antecipar a perda reduz o impacto da ausência real e nos fortalece diante da impermanência. Antecipar a perda é, no fundo, um ato de amor à liberdade, porque só é verdadeiramente livre quem aprende a desfrutar sem se prender. Quem sabe receber sem exigir. Quem pode soltar sem desespero. E essa liberdade é a marca de uma alma que domina seus desejos em vez de ser dominada por eles. Entre todas as formas de poder que um homem pode buscar, nenhuma é tão decisiva quanto a capacidade de governar a si mesmo. Epicteto foi direto ao afirmar: nenhum homem é livre se não domina a si mesmo. Essa é a essência da filosofia estoica. A liberdade verdadeira não depende de fortuna, posição social ou reconhecimento, mas da força interior de não ser arrastado pelos próprios impulsos. O autocontrole não é repressão, mas direção. É a habilidade de pausar por um instante antes de reagir, de respirar antes de se entregar à ira, de pensar antes de se perder no desejo. É nesse intervalo curto, quase invisível, que a liberdade acontece, pois ali decidimos se seremos senhores ou escravos de nossas paixões. A neurociência moderna confirma a sabedoria dos antigos. O autocontrole está ligado ao córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável por escolhas conscientes e planejamento. Quanto mais exercitamos esse domínio, mais fortalecemos nossa capacidade de resistir aos impulsos imediatos e de escolher com clareza aquilo que serve ao nosso propósito de vida. O estoico entende que ceder a todo desejo é perder o poder sobre si mesmo. Mas aprender a governar os impulsos transforma cada desejo em energia disciplinada. O poder não está em satisfazer tudo o que sentimos, mas em escolher com sabedoria aquilo que merece ser atendido. Podemos imaginar o autocontrole como a mão firme de um arqueiro. O arco é a força do desejo, a flecha é a ação. Mas sem a disciplina de segurar e mirar, a flecha se perde no vazio. Com o autocontrole, porém, a mesma força encontra direção e propósito. Assim, o autocontrole se revela como o maior poder que podemos conquistar. Pois quem domina a si mesmo não é vencido por circunstâncias externas, não é manipulado por prazeres passageiros, não é escravo de nada além da própria razão. Esse é o trono secreto do ser humano, a soberania sobre suas próprias escolhas. O segredo não está em apagar os desejos, mas em redirecioná-los. O estoico não vê o desejo como inimigo, mas como força que precisa ser conduzida. Cleanto de Assos comparava a alma ao corpo de um atleta. Não se elimina a força, molda-se a força. O desejo é energia bruta. A disciplina é a arte de esculpir essa energia em forma de virtude. Quantas vezes desejamos prazer imediato, um descanso prolongado, um alimento em excesso, a distração que nos afasta das nossas responsabilidades. Esses impulsos não precisam ser negados, mas transfigurados. O mesmo desejo de prazer pode se tornar desejo de superação. O mesmo impulso de fugir pode se tornar impulso de persistir. O segredo está em ensinar a mente a trocar recompensas rápidas por conquistas duradouras. A filosofia estoica ensina que todo excesso nos enfraquece, enquanto toda disciplina nos fortalece. Musônio Rufo lembrava que corpo e mente se treinam juntos. Não se trata apenas de suportar a fome ou o frio, mas de aprender a escolher com clareza. Quem consegue dizer não a si mesmo, consegue dizer sim ao que realmente importa. Transformar desejo em disciplina é como transformar fogo em luz. O mesmo calor que poderia incendiar e destruir pode ser conduzido para iluminar e aquecer.
A energia não é desperdiçada, mas colocada a serviço de algo maior. Na prática cotidiana, esse princípio pode ser visto em pequenos gestos. O desejo de consumir pode ser transformado em hábito de estudar. O desejo de distração pode ser convertido em ato criativo. O desejo de conforto pode ser canalizado em disciplina física. Cada desvio do impulso imediato fortalece os músculos invisíveis da alma. A verdadeira vitória não está em viver sem desejos, mas em aprender a discipliná-los até que se tornem aliados, pois quando o desejo se curva à razão, a vida deixa de ser arrastada pelo acaso e passa a ser conduzida com firmeza. Nesse ponto, o ser humano encontra sua liberdade mais alta. Usar a força que antes o escravizava como ferramenta de sua própria ascensão. Há um prazer que não depende de excesso, mas de medida. É o prazer da suficiência, da consciência de que o necessário é suficiente e de que tudo o que ultrapassa esse limite já não acrescenta paz, mas inquietação. Os estoicos enxergavam que a vida simples não empobrece, mas liberta. Sêneca afirmava: quem não se contenta com pouco, não se contentará com nada. Essa frase ecoa como um lembrete de que a busca desenfreada nunca nos leva ao descanso, apenas a novos desertos de insatisfação. Quando aprendemos a saborear o pouco com profundidade, descobrimos que a verdadeira abundância não é ter mais, mas precisar de menos. A sociedade moderna nos convence de que felicidade está sempre adiante, em mais posses, mais conquistas, mais aplausos. Mas cada nova conquista logo perde o brilho, e o ciclo recomeça. O prazer da suficiência quebra esse ciclo. Ele convida a alma a repousar no presente, a perceber que nada falta para aquele que aprendeu a desejar com sabedoria. Viver com suficiência não é negar prazeres, mas degustá-los com consciência. É como saborear lentamente um alimento simples e perceber nele uma riqueza que um banquete apressado jamais traria. É como observar o pôr do sol sem precisar fotografá-lo, apenas deixando que ele pinte de calma o interior. O prazer da suficiência é sereno, firme, silencioso. Ele não depende da instabilidade do mundo, mas nasce da harmonia entre desejo e razão. O corpo se satisfaz, a mente se aquieta, o coração encontra paz. Quando o ser humano redescobre o prazer da suficiência, devolve a si mesmo o poder de não ser governado pela falta, pois descobre que o essencial já estava presente, esperando apenas ser reconhecido. E esse reconhecimento é, talvez, a forma mais profunda de liberdade. Dominar os desejos não significa extingui-los, mas transformar sua natureza. A alma não foi feita para ser arrastada por correntes invisíveis, mas para conduzir a própria embarcação. Os desejos, quando desgovernados, se tornam tiranos. Quando disciplinados, tornam-se servos que trabalham a favor da razão. Marco Aurélio lembrava: a maior vitória é a que travamos contra nós mesmos. Essa vitória não é conquistada em batalhas externas, mas nas pequenas escolhas silenciosas do cotidiano. Cada vez que um desejo é domado, a liberdade cresce. Cada vez que a razão prevalece, o poder retorna ao seu legítimo dono, o ser humano consciente. Crisipo de Solos comparava o desejo descontrolado a uma doença da alma. A filosofia, para ele, era o remédio capaz de restaurar a saúde interior. Assim como um corpo adoecido precisa de disciplina para recuperar forças, uma alma tomada pelos desejos precisa da prática constante para reencontrar o equilíbrio. O segredo estoico não está em sufocar o desejo, mas em aprender a guiá-lo. Não em viver sem fogo, mas em manter o fogo dentro da lareira, aquecendo e iluminando, sem destruir. O verdadeiro poder é esse: usar a energia que antes nos escravizava para construir uma vida de clareza, firmeza e serenidade. E ao compreender isso, você se torna livre. Não porque eliminou seus desejos, mas porque deixou de ser governado por eles. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para seguir caminhando com a filosofia estoica e escreva nos comentários a palavra liberdade. Assim, juntos, fortalecemos esse compromisso de não sermos arrastados por correntes invisíveis, mas de viver conduzindo nossa própria alma.